Se você assistiu o nosso episódio sobre a Rua 15 de Novembro em Curitiba, você sabe que a capital paranaense teve o primeiro calçadão do Brasil, o primeiro calçadão fechado para pedestres. Mas será que você sabia que uma cidade bem do ladinho de Curitiba também tem um calçadão igual? E é ele que a gente vai conhecer hoje. Eu sou Jonathan Silva e hoje a gente está em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, e a gente vai conhecer o calçadão da Rua 15 de Novembro. Mas antes, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente produz. O nosso vídeo começa aqui na Praça Getúlio Vargas, que por muito tempo abrigou o terminal central de São José dos Pinhais e tinha como característica proeminente essa caixa d'água, inaugurada em 1966 e que foi a primeira do Brasil produzida em concreto protendido. Ali ao fundo a gente tem o Colégio Silveira da Mota, que também foi o primeiro aqui de São José e que é um colégio que existe até hoje. Essa, obviamente, não foi a primeira sede do colégio, mas é onde ele permanece por muitos anos já, né? Todo esse perímetro, essa praça, foi até ali 2010 o terminal central de São José dos Pinhais, né? O que antecede a 15 são duas praças, né? O que a gente entende por calçadão da Rua 15 de Novembro. A Praça Getúlio Vargas, que é essa onde a gente está agora, e a Praça 8 de Janeiro, que é a próxima que a gente vai visitar agora. Aqui os fundos da Biblioteca Pública do Paraná, na verdade a Biblioteca Pública Schaffenberg de Quadros, aqui de São José dos Pinhais, que faz parte, claro, da rede integrada da Biblioteca Pública do Paraná. Esses são os fundos e a gente vai ver daqui a pouquinho a parte frontal dela. O Colégio Silveira da Mota, por muitos anos, né, sobretudo ali no começo da sua história, ele funcionou nesse prédio aqui, que é hoje a Biblioteca Schaffenberg de Quadros. A biblioteca, por muitos anos também, antes de ser nessa sede, funcionava em outro espaço que a gente vai conhecer ali na frente. Mas primeiro, vamos dar uma olhadinha em como é a frente da biblioteca. Antes, aqui, até por volta de 2004, né, no prédio que hoje é a biblioteca, funcionava a Câmara Municipal de São José dos Pinhais, que hoje fica na Rua Voluntários da Pátria. A gente vai ver ao longo do vídeo que, assim como em Curitiba, a Rua 15, né, o calçadão da 15 aqui de São José dos Pinhais, também conta muito da história, da formação e da fundação da cidade, que assim como Curitiba, claro, começou como uma vila e foi se transformando pouco a pouco em uma cidade. Vamos atravessar, né? São José é, claro, uma das maiores cidades da região metropolitana e uma das mais importantes do Brasil, justamente pelas suas montadoras de carros e também por ser o aeroporto internacional, o aeroporto internacional de Curitiba, que na verdade então fica em São José dos Pinhais e que foi considerado várias vezes como um dos melhores do Brasil. Por sinal, a gente já tem um vídeo aqui sobre a fundação do aeroporto, né? Porque que ele tem aquela siglazinha CWB. Aqui na nossa frente a gente tem agora a Catedral de Curitiba, a Catedral de São José dos Pinhais, na verdade. Ela foi construída em 1907, esse prédio, né, de 1907, mas a sua fundação, né, a primeira igreja, data do século XVIII. Esse prédio ele tem ainda imagens da época, né, lá do século XVIII, e em 2007 ele foi vandalizado e algumas dessas imagens foram quebradas. Essa construção que a gente vê agora, do começo do século XX, é patrimônio histórico da cidade
e desde 2007 é a Diocese de São José dos Pinhais, por isso que ele tem a catedral. Então, como a gente comentou, assim como a Catedral de Curitiba tem uma parte importantíssima na construção e na identidade da cidade, com São José dos Pinhais não é diferente. Não à toa é uma das igrejas também mais antigas aqui da região metropolitana. Esse calçadão, ele é uma edição, uma versão atualizada, do primeiro calçadão aqui de São José dos Pinhais, mesmo reformado anos atrás. E assim como aconteceu com o calçadão de Curitiba, também teve muita resistência na sua constituição. Ali a gente pode ver o shopping da cidade. Aqui também mais uma parte importante e movimentada, e aqui também os fundos da catedral. São José tem essa importância para a economia do Paraná. Primeiro, por ser o ponto de contato do estado com todo mundo, sobretudo pelo aeroporto, mas também por abrigar desde o final da década de 1990 algumas das mais importantes montadoras do mundo. Isso faz com que a cidade tenha uma projeção nacional bastante importante. Isso fez com que a cidade deixasse de ser uma cidade dormitório, ou seja, as pessoas moravam em São José, mas trabalhavam sobretudo em Curitiba, e a cidade criasse um autodesenvolvimento próprio. Chega a ser redundante, autodesenvolvimento próprio, mas é isso mesmo. Perceba que o calçadão de Curitiba e o calçadão de São José se assemelham justamente nessa constituição, de ser mesmo um espaço de pedestres, um espaço longe dos carros, Diferentemente do calçadão de Curitiba, que tem aquele calçamento de petit pavé com motivações paranistas, o de São José ele é mais neutro, Embora até 2004 ele tivesse também ele também fosse todo construído em petit pavé e também com aqueles temas paranistas que tanto fizeram parte da história da nossa região, Foi uma maneira, claro, de constituir uma identidade para o estado e também para a capital, criando algo que a gente pudesse identificar como aquilo que se chama hoje em dia de cor local. A gente vai chegar agora num imóvel bem importante aqui do centro de São José, que é o Palacete Ordini. A gente está vendo ele já aqui marronzinho na direita. Ele foi construído ali também na década de 1910 pelo ex-prefeito de Curitiba, Luiz Vitorino Ordini, e hoje abriga o Museu Atílio Rocco, que tem exposições temporárias, mas também tem uma exposição permanente de história natural. Ele foi sede da prefeitura, e desde 1977 é um museu. Ele também faz parte da história de São José dos Pinhais. Ele é fundamental para a gente entender esse começo do século XX aqui na cidade. Uma coisa bem interessante é que ele funcionou pouco tempo como moradia, do Luiz Vitorino Ordini, e já na década de 1920 passou a ter funções administrativas do município, abrigando a prefeitura e também a Câmara de Vereadores por algum tempo. São José, como a gente comentou, da mesma forma como Curitiba, tem uma particularidade que é
alguns dos seus imóveis ajudam a contar, né, essa construção da cidade. A gente vai chegar em mais um. Se agora o Palacete Ordini nos mostra um pouco dessa constituição política, a gente vai ver um pouquinho do desenvolvimento econômico da cidade. Aqui na frente a gente tem a Avenida Rui Barbosa, que ela corta São José dos Pinhais de um lado a outro, né? E é uma importante via de acesso para a cidade. Aqui no canto direito, no final, na esquina da Avenida Rui Barbosa com a Isabel Redentora, que é aquela lá onde tem o sinaleiro, funcionou por muitos anos a empresa Caninhas Trevisan, que era uma importante empresa de fabricação de bebidas aqui de São José dos Pinhais e que tinha uma representatividade bastante forte no comércio estadual também. Esse imóvel que a gente vê aqui e que hoje abriga o Teatro Hernani Zétola e também a Secretaria Municipal de Cultura, abrigou no começo do século XX também as indústrias Senegalia, fundada por João Senegalia, um imigrante italiano que veio para São José dos Pinhais e conseguiu desenvolver uma indústria bem importante de brinquedos e funilaria. Hoje, aqui é a parte cultural, né, da cidade, a Secretaria de Cultura. Também existem diversos espetáculos que acontecem aqui nesse espaço, né, sobretudo em épocas como Natal, Páscoa e tudo mais. E é um importante equipamento cultural da cidade também. Olha só, São José tem uma tradição muito grande também nos bonecos, sobretudo nos carnavais de bonecos, né? Por muitos anos, o Carnaval de Bonecos de São José foi um dos pontos mais importantes do calendário cultural local, né? Hoje, aqui a gente tem outros espaços. Aqui eu também fiz teatro por um tempo, inclusive era bem nessa sala aqui. Claro que ela era completamente diferente, mas era ali que funcionava. E a gente está chegando quase que ao final já do calçadão. Ele é muito mais curto que o calçadão de Curitiba, mas ele também mostra o quanto São José deixou de ser uma cidade dependente da capital e se transformou em uma cidade, como a gente já comentou, autossuficiente, com um comércio bastante proeminente e também rico, né, diverso. Aqui também a gente tem como a gente comentou, uma diversidade imensa de tipos de comércio, né? Desde lojas de amplitude nacional até comércios bastante locais. Vamos andar mais um pouquinho, a gente já está chegando no final dele. Aqui a gente vai cruzar agora também a Rua Tenente Djalma Dutra, que também tem uma importância grande, né, por cortar a cidade de um lado ao outro, né? Ela liga, não é tão grande, obviamente, quanto a Rui Barbosa, mas ela também consegue ligar bairros da Zona Sul à Zona Norte. Aqui uma das primeiras lojas do Boticário,
que é uma empresa curitibana, mas que tem sede aqui em São José dos Pinhais, no Afonso Pena, e é uma das empresas também que ajudaram a construir essa imagem de São José como uma cidade não apenas industrial, mas uma cidade capaz de colocar o Paraná na rota dos investimentos e também do desenvolvimento econômico. Aqui onde hoje é uma loja de departamentos, funcionou a última filial do Galeão, que foi uma rede de supermercados também bem importante aqui da região de Curitiba, né? E a última filial foi justamente aqui em São José dos Pinhais. A gente já está se encaminhando para o final. Antes a gente vai mostrar também aquele que foi por muito tempo o prédio mais alto de São José. É até engraçado a gente falar isso, mas né, a gente precisa pensar que o tempo passa. É esse prédio que a gente vê aqui em cima, essas antenas, que também por muitos anos abrigou o primeiro shopping da cidade, primeiro e único, né? Durante muitos anos, que foi o Shopping Selle. Aqui o calçadão, assim como em Curitiba, ali na região da Avenida Luiz Xavier, ele divide, né, o espaço entre pedestres e carros. Obviamente a preferência é para pedestre, a gente pode ver que a área de pedestres é muito mais ampla, mas né, a gente também tem a parte de circulação de automóveis. É legal, né, a gente conhecer um pouquinho também daquelas cidades que ajudam a constituir a capital. Se Curitiba é essa cidade tão importante, tão desenvolvida e que tem essa representatividade em termos de estado, obviamente a gente precisa levar em consideração também as cidades vizinhas, né? A sua região metropolitana. Dela saem não só muitas pessoas que ajudam, né, com seu trabalho na construção da cidade, da capital, mas também que ajudam a criar a identidade do que é ser curitibano e do que é ser paranaense. O nosso episódio de hoje foi um pouquinho diferente e mostrou outra faceta de Curitiba, a sua região metropolitana. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, claro, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com a sua família e com os seus amigos. Um abraço e a gente se vê no próximo episódio.